Este canal existe por causa de histórias que poderiam ter tido outro final, se os sinais fossem percebidos e levados a sério. Em 1972, durante a ditadura militar brasileira, 2 crianças foram usadas como instrumento de tortura psicológica pelo próprio Estado. Janaína tinha 5 anos, Edson, 4. Eles não foram presos, não foram interrogados, mas assistiram aos próprios pais sendo torturados. O que essas crianças viveram atravessou décadas. E o que aconteceu naquela sala escura explica muito sobre o que foi a ditadura no Brasil. Este é mais um caso dos sinais ignorados. Ato 1. A família na clandestinidade. O que é a memória de uma criança? Fragmentos, sons, cheiros, imagens soltas. Para muitos, essas lembranças formam um mosaico de afeto. Para outros, são cacos de vidro de uma janela quebrada. São Paulo, 1972. O país vive os anos de chumbo. O governo do general Médici está no auge da repressão. Para alguns, o chamado milagre econômico. Para outros, medo, silêncio e perseguição. Nesse cenário vivem César Augusto Telles e Maria Amélia de Almeida Telles, conhecida como Amelinha, militante do partido político PCdoB. Eles levam uma vida clandestina, codinomes, mudanças constantes, vigilância permanente. Com eles estão seus filhos, Janaína e Edson. 2 crianças pequenas, alheias à guerra invisível travada pelos adultos. Para elas, a vida ainda era apenas vida. No dia 28 de dezembro de 1972, a porta da casa foi arrombada. César, Amelinha e a cunhada Yara Xavier Pereira foram presos em uma operação da repressão. O destino era um dos lugares mais temidos do país, a sede do DOI-CODE, na Rua Tutóia, em São Paulo, sob o comando do então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ato 2. O sequestro das crianças. Enquanto os pais enfrentavam interrogatórios e tortura, Janaína e Edson ainda estavam em casas, protegidos pela ignorância infantil. Mas a repressão não conhecia limites. No dia seguinte à prisão dos pais, agentes voltaram a casa e levaram as crianças. Janaína, com apenas 5 anos, e Edson, com 4, foram colocados dentro de um camburão. Anos depois, Janaína lembraria de um fragmento daquele momento. Não uma imagem, mas um som. A voz de um militar gritando para ela. Uma menina de 5 anos. Cala a boca, comunista. Comunista, uma palavra que ela não entendia. Afinal, ela só tinha 5 anos. Um rótulo que, para aqueles homens, justificava qualquer crueldade. O destino das crianças não era um abrigo, nem era a casa de um parente. Era o inferno. Ato 3. A sala escura. Rua Tutóia, DOI-CODE. As crianças foram levadas para dentro do prédio e colocadas em uma sala pequena e totalmente escuras. Sozinhas, confusas. Então, do nada, uma porta se abre. A luz que veio da sala ao lado não trouxe alívio. Revelou uma cena que congelaria no tempo. Lá estavam seus pais, nus, amarrados a um instrumento de tortura conhecido como cadeira do dragão.
usado para aplicar choques elétricos. Seus corpos traziam marcas visíveis de tortura. A dor estava estampada em seus rostos. As crianças viram seus pais no auge da agonia e os pais viram seus filhos assistindo. Aquilo não foi um erro, não foi descuido, foi uma tática, uma sessão de tortura psicológica planejada. Os gritos dos pais se misturavam ao choro desesperado dos filhos. O objetivo era claro: usar o amor familiar para quebrar resistência. Maria Amélia descreveria esse momento anos depois como a síntese da tortura e da ditadura. Ali, o Estado não estava apenas torturando corpos, estava violando a infância, destruindo vínculos, tentando apagar a humanidade de uma família inteira. Ato 4. As cicatrizes e a luta. Depois daquele dia, Janaína e Edson foram entregues a um tio. Eles cresceram, estudaram, viveram, mas a memória da sala escura nunca os deixou. O trauma se manifestou de formas diferentes. Edson se tornou mais introspectivo. Janaína transformou a dor em luta. Tornou-se historiadora. Dedicou sua vida a estudar a ditadura, a buscar arquivos, a preservar a memória. A menina, chamada de comunista, sem saber o que aquilo significava, se tornou uma guardiã da verdade. A luta da família Telles durou décadas. Em 2008, a justiça brasileira reconheceu oficialmente Carlos Alberto Brilhante Ustra como torturador. A lei da anistia impediu sua prisão. Ele morreu em 2015 sem cumprir pena. Mas a condenação histórica foi uma vitória da memória sobre o silêncio. O caso dos irmãos Telles não deixou corpos em valas clandestinas. Deixou algo igualmente devastador, cicatrizes invisíveis. Ele nos lembra que regimes autoritários não destroem apenas vidas. Eles contaminam infâncias, corrompem memórias e tentam normalizar o horror. A história de Janaína e Edson é um sinal de que não pode ser ignorado, porque quando a infância é usada como arma, toda a humanidade falha. Esse conteúdo não tem o objetivo de assustar, provocar pânico ou sensacionalizar a dor. O que você ouviu aqui é um relato histórico, documentado, necessário. Algumas histórias são difíceis, mas ignorá-las não as torna menos reais.